estamos novamente aqui para dar sequência nos nossos conteúdos, dessa vez falando de ângulos. Bom, ângulos, um nome que de repente, matematicamente falando, nós podemos ter aí certa dificuldade em entender. Mas o ângulo, ele aparece em qualquer parte aí da natureza, na nossa casa, no nosso cotidiano, no abrir e fechar de uma porta, no canto de uma parede, no abrir de uma tesoura, enfim. Tudo que tiver um ponto com uma abertura é um ângulo. Então, matematicamente falando, o que é um ângulo? É a abertura de duas semirretas que parte de um único ponto. Esse ponto é chamado de vértice. Então, essa abertura aqui é o ângulo. As medidas de ângulo a gente consegue entender, escrever ou fazer a leitura em livros através do vértice representado por O e dar sempre letra maiúscula e dar uma letra para cada segmento de reta. E o O, ele sempre vai ficar, o O, que é o vértice, sempre vai ficar no meio com esse chapéuzinho. Ou seja, esse ângulo é o ângulo AOB. Dessa forma é que a gente escreve medida de ângulo. Bom, o ângulo, ele pode ser medido com diversos instrumentos, mas um usado na matemática em sala de aula é o transferidor. Esse transferidor é um transferidor caseiro construído por mim e que vocês terão aí no roteiro de estudo também esse xerox para construir o de vocês, caso não tenham aquele de acrílico normal que quase todo aluno recebe no material escolar, né? Mas se não tiver, esse soluciona o nosso problema. Por quê? Hoje nós vamos aprender como usar esse transferidor, como medir um ângulo, de que maneira nós precisamos esse ponto central ser colocado no vértice. Essa linha dele tem que estar acompanhando o lado da figura e nós vamos começando sempre do zero, ver aonde que parou no outro segmento de reta. Olha, 10, 20, 30, 40, 45. Ou seja, esse ângulo medido dessa forma tem 45 graus, certo? Mais uma vez repetindo, nós precisamos centrar esse ponto do transferidor no vértice, no cantinho, nivelar na primeira reta e contar até onde vai a nossa curvatura na segunda reta. Eu acredito que não é algo difícil, que dá para a gente trabalhar aí com o transferidor que vocês irão confeccionar em casa e necessariamente irão usar para fazer as atividades, né? Já que estamos falando de ângulos, os ângulos, eles têm uma classificação. O que é essa classificação? É de acordo com o tamanho da abertura. Se ele for menor que 90 graus, ou seja, menor que esse ângulo reto aqui, ele é chamado de ângulo agudo. Se ele for reto com essa cadeirinha, ou de 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Maior que 90 graus, uma abertura maior que o reto é o obtuso. Esse que tem a metade da circunferência é o ângulo raso, 180 graus.
E a circunferência toda, a volta toda da circunferência, também é medida em grau. 360 graus é a volta completa.